Se você já se deparou com algum artigo ou revista científica e sentiu aquele friozinho na barriga, não se preocupe, você não está sozinho nessa. Ler textos acadêmicos pode sim parecer muito desafiador, mas com estratégias certas, você vai ver que vai ficando cada vez mais fácil tanto entender quanto aproveitar o conteúdo. Oi, eu sou Amanda Chagas, mas pode me chamar de Nana e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês 5 dicas incríveis que vão te fazer entender e aproveitar melhor o conteúdo. Vamos lá? A primeira dica é sobre entender a estrutura do artigo. Isso porque a maioria dos artigos científicos seguem a mesma estrutura. A gente vai ter resumo, introdução, metodologia, discussão, resultados e conclusão. Já no resumo, que é o primeiro contato que a gente vai ter com aquele artigo científico, ele deve conter informações mais importantes do estudo, o tema, os objetivos, a metodologia, os resultados, de forma bem resumida, para você já conseguir descartar de cara, além do resumo, se aquele texto ou artigo é para você e contém as informações que você quer ou não. A introdução é onde o autor apresenta o problema, os objetivos e a relevância daquele estudo. Na metodologia, ele vai explicar como a pesquisa foi realizada e os processos para a gente chegar naquela produção científica. Nos resultados, é geralmente onde os dados coletados são apresentados, e a partir desses resultados é gerada a discussão. Na discussão, o autor vai interpretar os dados apresentados e comparar com resultados anteriores ou fazer uma perspectiva daquilo para o futuro. Já a conclusão geralmente resume os achados principais e sugere novas direções para a pesquisa. Comece lendo e dando atenção às partes principais. Na conclusão, a gente vai ter o resumo dos achados da pesquisa. Depois, a gente pode ir para análise e discussão e os resultados. Quando se trata de estrutura, a dica principal é: não leia um artigo como se fosse um livro que você tem que ler do início ao fim. A minha segunda dica é sobre a leitura dos resumos. Não é à toa que o resumo é a primeira seção de um artigo, porque é nele que a gente vai entender os assuntos que vão ser abordados ali. Vai ser o nosso primeiro contato com aquele tema. Se a gente tem que ler um artigo para uma aula, é uma coisa. Agora, se a gente está escrevendo um projeto, participando de iniciação científica, TCC, construção de um resumo expandido, qualquer coisa relacionada à escrita acadêmica, onde a gente vai ter que consumir vários artigos e conseguir selecioná-los, selecionar por método, por tema, se condiz ou não condiz com o objetivo que você quer alcançar na sua pesquisa, isso significa que você vai ter que ler, no mínimo, 15, 20, 30, 40 artigos em um dia só. Por isso, para mim, o resumo é tão importante, porque a partir dele a gente já consegue descartar aquele artigo e economizar pelo menos 20 minutos que a gente ia ler 15 páginas de um trabalho acadêmico, que no final a gente ia chegar à conclusão que não serve para o que a gente queria. A nossa terceira dica tem a ver com ficar atento às palavras-chave. Ah, Amanda, mas quando você citou estrutura, você não falou sobre essas palavras-chave. Sim, eu não falei. Tem alguns artigos que não vão possuir, mas muitos deles têm palavras-chave logo abaixo do resumo. Então, tem muita gente que considera parte do resumo. Muitas vezes, os artigos utilizam um conjunto de palavras-chave para te ajudar a identificar os tópicos que vão ser discutidos naquela pesquisa. Porque às vezes o artigo pode ser exatamente do tema que você quer e ter exatamente o título que você imagina que supre todas as suas necessidades. Mas às vezes ele não está falando sobre um ponto específico que você queria. Você pode começar a selecionar a partir das palavras-chave. Por exemplo, eu estou escrevendo um artigo e esse artigo é sobre regeneração celular e o uso de células tronco embrionárias no tratamento da doença de Alzheimer. Um dos meus objetivos é discutir sobre a imunogenicidade dessas terapias, o que significa que eu vou ter um leque imenso de artigos falando sobre como funciona o cultivo de células tronco,
como funciona a aplicação dessas células, qual seria a consequência na fisiopatologia do Alzheimer, como funciona a fisiopatologia do Alzheimer. Mas no final das contas, se naquele artigo o que eu estou procurando é algo específico de imunogenicidade e aquele artigo não tem a imunogenicidade como palavra-chave, não cita imunogenicidade no seu resumo, e eu dou uma olhada por cima sobre os tópicos e eu vejo que ele não vai falar nada sobre imunogenicidade, eu automaticamente descarto aquele artigo. Nossa quarta dica vai envolver anotações e destacar pontos importantes. Isso porque é muito fácil você se perder no meio da sua leitura, principalmente quando a gente estiver lidando com artigos com temas complexos ou que a gente ainda não domina. É muito fácil a gente se perder porque vai vir aquele boom de informações com termos diferentes, processos diferentes, estudos novos, então coisas que você nunca ouviu falar. E aí você desfoca completamente quando você vê. Você terminou de ler aquilo, você não entendeu absolutamente nada e aí você vai ter que sentar e ler tudo de novo. Por isso, para mim, funciona muito separar quais foram as principais questões e escrever com as minhas palavras sobre elas o que eu entendi e o que eu não entendi dali para eu pesquisar por fora e começar a entender o processo e como funciona, ou alguma palavra que eu ainda não sei. E também tem a questão de grifar e destacar partes importantes. Às vezes, quando você está meio corrido e não pode ou não tem como anotar, só para deixar ali para te ajudar a fixar, ou para quando você for reler, você já saber exatamente onde você vai procurar. A nossa quinta e última dica é sobre você consultar as referências e as fontes que foram utilizadas para escrever aquele artigo. Sempre no final vai ter o conjunto de referências que foram utilizadas, ou se você quiser ser mais objetivo, geralmente no parágrafo mesmo tem uma citação direta ou indireta de qual foi o autor que escreveu aquilo, e aí a partir daí você consegue pesquisar qual foi o artigo utilizado como referência base para escrever. Ou em alguns artigos tem um númerozinho, e aí o númerozinho corresponde ao número das referências quando está numerado. Para mim isso é importante porque, às vezes, quando a gente lê um artigo por completo, aquela referência faz sentido naquele contexto, mas pode ser que te falte alguma coisa. Por exemplo, você leu aquele parágrafo, você compreende o que ele significa num todo, mas você não entendeu muito bem o processo como foi descrito naquele artigo. Mas quando você vai pesquisar o artigo que está referenciado na íntegra, que descreve assim o processo de forma às vezes muito mais detalhada, porque era o intuito daquele artigo e não do outro, você consegue entender melhor os processos. Então, sempre quando eu não entendo, tem uma técnica que eu não domino, tem uma palavra que eu não entendi muito bem, um processo que eu não peguei, eu sempre vou e busco na referência. Às vezes você vai entender absolutamente tudo e vai ser uma maravilha, mas às vezes isso também não vai ser o suficiente, então você vai ter que pesquisar externamente ou num livro. Isso aí vai depender muito da sua forma de estudo e do método de estudo que você utiliza. Isso porque é normal a gente não entender de primeira o que está escrito, a gente não entender o que está descrito ali, até porque muitas vezes a gente vai estar lidando com conceitos avançados e principalmente para quem não tem o hábito de leitura e vai começar agora com leituras acadêmicas, é sim um pouco mais difícil, porque as leituras acadêmicas têm uma estrutura própria e uma linguagem própria, que não é a linguagem que a gente está habituado, não é uma linguagem que a gente está acostumado, não é uma linguagem da nossa convivência, a não ser que a gente já esteja imerso na comunidade científica. Bom, gente, essas foram as dicas para te ajudar na leitura de artigos e revistas acadêmicas de uma forma mais simples. Lembre-se que a prática é sempre essencial, então, conforme você vai lendo mais e vai aplicando essas dicas, você vai começar a perceber que as coisas vão indo de forma mais fluida, mais leve, você consegue se concentrar mais e entender melhor as coisas. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like, se inscrever no canal e comentar aqui se você tem alguma dica ou quais são os seus problemas, dúvidas, preocupações toda vez que você vai ler um artigo acadêmico. É isso, até a próxima, tchau!